A graça e a paz a todos os amados que nesse momento todos juntos estamos para cultuar o nosso Deus e nós vamos oferecer ao nosso Senhor a nossa adoração e o nosso louvor. Eu convido todos a se esvaziar de si mesmo e convidar o Espírito Santo a preencher todo o espaço no seu ser, na sua vida, no seu coração e se afastar de tudo aquilo que impede de se aproximar mais da presença do Senhor. Louvemos ao Senhor. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar religiosidade, eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar de todos os meus títulos e de tudo que me afasta de ti, Jesus. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar das dores e desilusões. Eu quero me esvaziar de mim. Sim, Deus, eu quero me esvaziar da prisão do passado e de tudo que me afasta de ti, Jesus. Aonde eu irei, Senhor, pois só tu tens a palavra de vida eterna. Onde me esconderei? Tu és o ar que eu respiro, tua presença me atrai. Então inunda-me com teu amor, transforma-me com teu amor, atrai meu coração a ti, Senhor. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar das dores e desilusões. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da prisão do passado de tudo que me afasta de ti, Jesus. Aonde eu irei, Senhor, pois só tu tens a palavra de vida eterna. Onde me esconderei? Respiro, tua presença me atrai. Então inunda-me com teu amor, transforma-me com teu
vazio, Senhor. Pai querido, nós te amamos. Nós amamos estar na tua presença mais uma vez para prestar esse culto a ti. O nosso coração se alegra em poder abrir a nossa boca e levantar a nossa voz para dizer que tu és santo, para dizer, ó Deus, o quanto nós amamos estar na tua presença. Tu és o nosso Deus, tu és o Deus que não nos abandona, e nós confiamos no Senhor todos os dias, sim. Agradecemos o teu cuidado e cremos, Senhor, porque nós olhamos para ti e sabemos que o Senhor tem vigiado todo o teu povo, que o Senhor não dorme, o Senhor nos guarda, e o Senhor continuará livrando o seu povo. Para a honra e glória do Senhor Jesus, nós te agradecemos hoje e sempre. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes eu respirar, sopraste sua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra
infinito e ousado amor de Deus, ou que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Querido Deus, agradecemos esse momento contigo, onde o teu povo, ó Deus, todo o teu povo, se ergue nesse momento, tira esse tempo só para ti, Jesus, só para te louvar, só para te exaltar e para te glorificar. E nesse momento nós entregamos nas tuas mãos o teu servo, que falará aos nossos corações, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor vai entregar. Abençoa, Senhor, nesse momento. Abre os nossos corações, os nosso entendimento para receber a Tua palavra. Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Graças e paz, irmãos, sejam todos bem-vindos neste domingo, através desse meio de comunicação, e vamos estar meditando hoje na palavra do Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, do verso 19 até o verso 28. E nós vamos estudar hoje sobre o verso 21, a parte B, até o verso 28. Então você pode pegar a sua Bíblia e nós vamos meditar hoje nesse texto. Atos capítulo 14, do verso 21b até o 28. Mas nós vamos ler do 19 ao 28. Diz assim a palavra do nosso Deus: Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhes em cada igreja eleição de presbíteros, tendo de orar, depois de orar, com jejum, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrirá aos gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Amém.
Pai Santo, nós te agradecemos em nome de Jesus pela tua palavra que acabamos de ler, que esta palavra que é viva e eficaz venha aos nossos corações nesta noite, para que possamos assim, Pai amado, aprendermos e dela colocarmos em prática. Graças te damos, Pai amado, pela nossa igreja que está nos ouvindo nesta noite, que a tua mão poderosa esteja sobre a vida de cada um, abençoando, Pai amado, assim também como aquele que nos ouve através desse meio de comunicação, e que a tua graça esteja sobre cada um. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço ao Senhor. Amém, amém e amém. Irmãos, hoje nós vamos meditar sobre o finalzinho da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo e também Barnabé. E o capítulo 14, finalzinho dele, vai tratar do apedrejamento de Paulo, que aconteceu na cidade de Listra. Depois vai nos falar sobre a ida dele à cidade de Derbe, que é a última cidade que ele vai pregar o evangelho, que ele vai ensinar o evangelho ali com aqueles irmãos, e depois ele vai retornar para a cidade de Antioquia, da Síria, de onde ele foi enviado. Então Lucas ele vai tratar deste assunto no final deste capítulo, e vamos ver hoje lições para a nossa vida. Ao estudar esse finalzinho de parágrafo, nós vamos perceber grandes lições para o nosso tempo, para as nossas vidas, para a nossa igreja, como plantar uma igreja, qual o cuidado que devemos ter com essa igreja. E Lucas vai tratar disso nesta carta. Então, quando o apóstolo Paulo ele estava pregando na cidade de Listra, ele foi apedrejado ali. Então, nós falamos no domingo passado que o apóstolo Paulo, nós falamos que foi o terceiro milagre. Então, no verso 19, sobrevieram, porém, judeus de Antioquia, Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo. Então, nesse momento aqui, Paulo ele foi apedrejado pelos judeus que vieram de Antioquia e Icônio, caminharam mais de 150 quilômetros para executar esse apedrejamento intencionalmente sobre a vida do missionário. E diz o finalzinho do versículo 19, que arrastando-no para fora da cidade, dando como morto. Então aqui, para aqueles que apedrejaram e também para os discípulos de Paulo, ele estava morto. E provavelmente ali eles verificaram realmente se ele estava respirando. E Lucas conclui que ele estava morto. Esse testemunho de Paulo, ele vai tratar na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 24 e 25, quando ele diz: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um, fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado. Então, quando Paulo escreve a sua segunda carta aos Coríntios, ele vai relatar esse apedrejamento, e louvado seja Deus, porque foi só um apedrejamento que quase tirou a vida do apóstolo Paulo. Ele também comenta esse apedrejamento, ele dá testemunho também na sua segunda carta pastoral, segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, verso 11, quando ele diz que as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Listra, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Observe aí essa declaração de Paulo: me livrou o Senhor. E quando nós olhamos o finalzinho do versículo 20, quando os discípulos de Paulo, que ele tinha feito talvez em Icônio e também em Listra, estavam acompanhando ele e rodearam os discípulos diante do corpo de Paulo, e eles foram ali surpreendidos porque diz o texto que Paulo levantou-se e depois entrou na cidade de Listra. E se nós pegarmos esse testemunho de Paulo
na segunda carta para o pastor Timóteo, nós vamos ver que Paulo tinha convicção de que o Senhor havia livrado ele, como livrou, e também provavelmente o ressuscitou ali daquele momento em que ele foi apedrejado. Então levantou-se e entrou novamente na cidade. Então nós vamos ver que o sofrimento de Paulo, ele registra isso, dando testemunho nas suas cartas. Nós vamos ver também que a cidade de Listra era a cidade natal do apóstolo do Timóteo, né? Que na segunda viagem missionária Paulo vai ter um encontro com ele, né? Então ele vai encontrar aquele jovem Timóteo e vai fazer dele um grande líder, um grande discípulo. E Timóteo era dessa cidade. E agora, quando ele escreve basicamente a sua última carta, ele relembra desse momento em que ele sofreu esse apedrejamento e o Senhor o livrou. Agora Paulo, ele vai, após ele ter entrado na cidade de Listra, agora ele vai fazer o retorno. Então, no dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe, aí o finalzinho do versículo 20, ou seja, aqui há um fato muito interessante que a gente tem que levar em consideração, o milagre sobre a vida de Paulo e também as condições físicas e a viagem que ele precisava fazer. Então, após ele levar um apedrejamento, Lucas dá ele como morto, e ele levanta e entra na cidade. Depois, no dia seguinte, ele faz uma viagem, e quando nós olhamos o final, o versículo 20, como um todo, nós vamos perceber que Lucas parece que está com pressa de que esses fatos venham a acontecer do retorno de Paulo e a viagem dele para Derbe, porque de Listra para Derbe são 69, uma média de 65 a 69 quilômetros, que naquelas condições se fazia essa viagem entre 2 a 3 dias, caminhando de maneira firme. E você imagine agora, juntamente comigo e diante do texto, uma pessoa que sofre um apedrejamento, no dia seguinte ela levanta e faz uma caminhada de 2 a 3 dias. Então a única coisa que a gente pode concluir nesse testemunho de Paulo e no que Lucas está nos relatando, é que realmente Deus fez um milagre na vida do apóstolo Paulo, não só de o ressuscitar, mas também de restaurar o seu corpo físico para que ele pudesse fazer essa viagem missionária. Então, esse verso, ele me dá a convicção de que o ministério de Paulo, ele era aprovado pelo Senhor. Então, o Senhor não só estava com ele, mas livrava ele de todo o mal e usava também a vida de Paulo para promover prodígios e milagres nessa viagem missionária. Então, quando ele chega em Derbe, ele vai novamente pregar o evangelho e fazer muitos discípulos. Nessa cidade de Derbe, com relação à viagem missionária e as outras cidades que Paulo passou, como a cidade de Antioquia da Psídia, Icônio, Listra, Lucas não nos relata que ele tenha entrado em uma congregação, ou seja, numa sinagoga, que ele tenha pregado na praça. Não houve perseguição, né? Não houve oposição à mensagem do evangelho em Derbe, e muito menos houve ali apedrejamento. Então, o que Lucas nos passa de maneira bem resumida é que o apóstolo Paulo, chegando a esta cidade após esse período de caminhada, ele anunciou o evangelho, porque esse era o propósito, e também fez muitos discípulos nessa cidade. Então, o verso 21, parte A, e o verso 20, a parte B, ele vai nos trazer esse relato do finalzinho, a última cidade da primeira viagem missionária. E nós vamos ver a volta, e Lucas vai começar a narrar a volta dessa viagem missionária à cidade de Antioquia da Síria, de onde eles foram enviados como missionários. E aqui Lucas, ele vai fazer algumas aplicações, algumas lições também para a nossa vida, de como nós precisamos proceder na implantação de uma igreja, qual o cuidado que temos que ter com essa igreja,
a instituição de liderança nesta igreja, a manutenção desta igreja. Então, a própria Bíblia, as viagens missionárias de Paulo, ele vai nos dar um parecer de como nós devemos proceder na implantação de uma igreja e os seus cuidados. Então, eles voltaram para a cidade de Listra, para a cidade de Icônio e Antioquia. Agora a viagem é de retorno. E Lucas não nos dá muitos detalhes com relação a essa viagem, mas o que Lucas nos mostra nesse texto é que Paulo tinha pressa. E a intenção de Paulo como missionários, estava sobre ele também a responsabilidade de cuidar daquelas igrejas, né? De cuidar daqueles novos crentes, daqueles discípulos ali. Então diz o texto que eles voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. E eles fizeram 3 coisas. Aqui há 3 lições muito importantes para a nossa vida hoje. E aquilo que Paulo fez, narrado por Lucas, nessa primeira viagem missionária, sobre o cuidado que devemos ter com uma congregação ou implantação de uma igreja. No versículo 22, ele diz que Paulo, fortalecendo a alma dos discípulos, ou seja, desta igreja. Então aqui não é mais uma reunião em uma sinagoga, provavelmente é numa casa, e o que nos dá a entender é que Paulo gastava muito tempo, né, com esses novos discípulos para que eles se firmassem na fé e no conhecimento do Evangelho. Então, provavelmente, Lucas não nos diz o tempo que ele passou nessas cidades, nesse retorno, Listra, Icônio e Antioquia, mas toda a viagem missionária, essa primeira viagem missionária levou aproximadamente 2 anos. Então vamos dizer que ele levou 1 ano e meio para chegar a Derbe, e agora mais ou menos a metade de 1 ano, 6 meses, para fortalecer essas igrejas, essas novas igrejas aqui. Então, fortalecendo a alma. Alma aqui é mente, é pneuma, ou seja, Paulo precisava fortalecer doutrinariamente que esses irmãos precisariam perseverar na doutrina dos apóstolos, né, na doutrina do próprio Cristo, no período da missão de Jesus de 3 anos e meio, sobre aquilo que Paulo estava ensinando. Então, a preocupação de Paulo era fortalecer esses irmãos na fé. Então, esse é o primeiro cuidado que nós temos que ter com uma congregação, com uma igreja, é fortalecer as pessoas na palavra de Deus. Ou seja, uma igreja pautada na palavra é uma igreja que dificilmente vai se desviar, dificilmente ela vai ser levada por qualquer vento de doutrina. Então, Paulo, ele estava preocupado exatamente de retornar, mesmo diante dos perigos do apedrejamento, mesmo diante dos judeus que estavam perseguindo. Nós não vamos ver mais essa perseguição narrada por Lucas, provavelmente porque eles já estavam, né, em uma casa, não estavam em praça pública e nem também nas sinagogas, então talvez por isso não houve perseguição. Mas a lição que eu quero destacar aqui sobre a igreja em uma congregação quando vai ser implantada é o fortalecimento da palavra de Deus. Então, aqueles que vão instituir uma congregação precisam levar tempo, gastar tempo, investir tempo na vida de irmãos e irmãs para que possam compreender a palavra de Deus como igreja. A segunda lição que nós vamos ver nesse verso 22, exortando-os a permanecer firmes na fé. Então a palavra exortar aqui é pegar um cidadão e trazer para o lado, ou seja, caminhar junto. Então o discipulado, na perspectiva de Jesus, ele é 2 a 2, caminhando juntos, um ajudando o outro. E Paulo, ele vai fazer exatamente isso aqui, e eu arrisco a dizer, diante do texto, que essas pessoas que ele está exortando são aqueles futuros líderes da igreja, que ele está treinando, que ele está fortalecendo eles, não só na palavra, mas a sua fé. Então, exortando-os a permanecer firmes
na fé, ou seja, a confiança em Cristo Jesus, não a confiança em Zeus, como o Deus, né, da cidade de Listra, e nem também Hermes, mas a fé deve estar alicerçada no Senhor mediante o ensinamento da palavra. Então, se você observar aqui o segmento cronológico desses princípios, para mim poder exortar, ou seja, fortalecer a fé de um cristão, é somente mediante a palavra. Então não há outro meio para Paulo. Então ele precisa ensinar a palavra e o resultado é o fortalecimento, a confiança dessa congregação, desses irmãos em Cristo Jesus, o Messias, que veio, morreu, ressuscitou, está à direita de Deus Pai, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então essa frase aqui, ela é bastante interessante, logo na primeira viagem missionária, porque ela já está sendo baseada, essa frase, entrar no reino de Deus através de muitas tribulações. Eu lembro de Tiago capítulo 1, verso 2, que vai dizer: tende bom ânimo ao passar por tribulações. Para Paulo, entrar no reino de Deus implica passar por tribulações. Então, por quê? Porque, ou seja, na cidade de Listra, Icônio e Antioquia da Psídia, Paulo foi brutalmente perseguido, expulso dessas cidades, e na cidade de Listra ele foi apedrejado até a morte. E que esses irmãos também vão passar por isso. Talvez os irmãos agora gentios, os irmãos gentios aqui no contexto, talvez poderiam se perguntar, ou talvez se perguntaram, por que o Senhor também não nos livra, né, dessas perseguições e desses problemas? Por que, Paulo, nós temos que passar por tribulações? Por que nós temos que passar por isso para poder entrar no reino dos céus? A única resposta que nós encontramos para isso, pela permissão que Deus dá para que a igreja passe por perseguição, é para que essa igreja seja fortalecida nele. Seja fortalecida a sua fé nele. Ou seja, a perseguição, ela vem como uma disciplina pedagógica para o fortalecimento da igreja. Hoje nós estamos, não uma perseguição, né? Mas nós estamos em um período de pandemia, onde nós não podemos nos reunir no templo, por isso que nós estamos aqui fazendo essa transmissão. Muitos têm isso como uma perseguição, mas eu vejo que os sofrimentos são muito a menos do que os sofrimentos que Paulo passou. Como hoje, segundo domingo de maio, é o Dia das Mães, muitos estão, queiram ou não, com as suas mães, de quarentena, embora muitos não podem estar. Mas o que Paulo está nos dizendo aqui, mesmo diante dessas muitas tribulações, é baseado no ministério dele, pelo que ele está passando. E se a igreja hoje precisar passar por tribulações, ela vai passar pela permissão de Deus, para que a igreja seja fortalecida no Senhor. Então aqui no ministério de Paulo não há aquela ideia de que o crente não pode passar por tribulações, o crente não pode sofrer, né? Senão se sofrer do diabo. Então para Paulo não tem isso, porque ele precisou experimentar isso na própria pele. E ele vai dizer para aqueles novos crentes ali, né? Esses crentes que ele está fortalecendo na palavra, está fortalecendo a fé desses irmãos, exortando, e depois ele vai dizer que esses irmãos precisam passar por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. Então, nós não temos uma narrativa de que essas igrejas sofreram com perseguições, mas Paulo já está anunciando por quê? Porque ele já passou por essas igrejas e já teve grandes tribulações. E a terceira lição, quando implantamos uma igreja, o cuidado que temos que ter com ela, além de fortalecer essa igreja na palavra, na doutrina, para que, em segundo lugar, a fé desses irmãos, trazendo eles para o lado e discipulando, também é necessário haver eleição de presbíteros. Aqui na minha tradução está presbíteros,
talvez na sua tradução esteja anciãos, né? Ou homens aprovados aí. Então, promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Então, na cidade de Listra, Icônio e Antioquia da Psídia, Paulo ensinou a palavra, fortaleceu, ele exortou esses irmãos a perseverarem na fé, falou que haveria muitas tribulações para entrar no reino dos céus, e ali ele coloca líderes. E aqui é uma lição fundamental para a nossa existência na palavra de Deus e no fortalecimento da fé, é ter homens compromissados também com o reino de Deus, mesmo diante das adversidades. Há um texto aqui atrás de mim, e eu quero fazer uso dele, juntamente com você, não sei se dá para ler, mas em 2 Timóteo 2,12, Paulo vai lembrar Timóteo, aonde ele vai fazer a recomendação: e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. É o que Paulo está falando na exortação àqueles irmãos, líderes nessas 3 cidades de Icônio, Listra e Antioquia. Então veja, Timóteo, ele aprendeu com Paulo. Paulo diz para ele ensinar homens que têm 2 características. Qual é a característica desses homens? Primeiro, que eles sejam fiéis. Fiéis a quem? A Paulo? Não, fiéis à palavra, à doutrina. E que sejam também capazes de ensinar. Então, o ensinamento ele tem que ser passado de discípulo para discípulo. Então, esse princípio Paulo ele vai aplicar nas igrejas por onde ele passou. E no finalzinho do verso 23, Paulo vai talvez aqui relembrar ou praticar a mesma coisa que a igreja de Antioquia da Síria fez com ele. Diz que depois da eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Ou seja, aqui nós precisamos destacar algo bastante interessante, porque parece que está repousando sobre Paulo a responsabilidade de eleger esses líderes. Mas, quando Paulo ele foi enviado de Antioquia da Síria, diz lá o texto, no capítulo 13, verso 1, 2 e 3, que a igreja estava reunida com a sua liderança, e que o Espírito Santo falou àquela liderança, e a liderança colocou as mãos sobre eles e enviaram. E ali nós vamos ver que foi a igreja de Antioquia, e não um presbitério que escolheu esses homens. Aqui não dá ainda para fazer isso, mas eu creio, eu me arrisco a dizer, que Paulo, juntamente com esses irmãos discípulos aqui, que ele já havia feito durante um período, reuniu, e esses irmãos também ajudaram Paulo nessa escolha desses presbíteros, ou anciãos, ou homens idôneos aqui, para estar na frente dessa congregação. Uma congregação, uma igreja, precisa ter um líder. Uma igreja que não tem um líder é como um barco à deriva. Então eles jejuaram, eles oraram, e esses homens foram recomendados ao ministério por Paulo, Barnabé e também a igreja local. E aí agora nós vamos ver o retorno até ao navio, né? Então veja aí a partir do verso 24, atravessando a Psídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia. Essa Antioquia é a Antioquia da Síria, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Então aqui cumpriu-se a tarefa da primeira viagem missionária, ainda pregando na cidade de Perge. Aqui Lucas também não nos dá detalhes, só diz que eles anunciaram a palavra ali. Também não diz se foi feito os discípulos nessa cidade. E quando eles chegam na cidade de Antioquia, de onde eles vieram. Então, verso 27, ali chegados,
reunida a igreja. E aqui é muito interessante porque provavelmente Paulo, ele passou, aí no finalzinho do verso 28, diz que ele permaneceram não pouco tempo com os discípulos. E esse não muito pouco tempo é mais ou menos 1 ano que eles ficaram em Antioquia, dando testemunho dessa primeira viagem missionária. E o testemunho de Paulo e Barnabé vem fortalecer a igreja, vem despertar novos missionários, vem mostrar para eles a dificuldade, né, do campo missionário. Então, quando nós lemos aqui o finalzinho do capítulo 14, quando eles chegaram na cidade de Antioquia, desembarcaram ali e foram recebidos pela igreja, diz que logo eles se reuniram com a igreja para dar testemunho. E esse testemunho é exatamente aquilo que Paulo vai fazer nas suas cartas, dando testemunho. Então, reunida a igreja, então provavelmente não foi só uma reunião, mas foi várias reuniões. Eu creio que provavelmente na quarta-feira, no domingo, na escola bíblica, Paulo estava dando testemunho de tudo que havia acontecido. Então relataram quantas coisas fizera o Senhor. E é muito interessante aqui, eu preciso destacar isso como lição para as nossas vidas, quando Paulo diz que quantas coisas fez o Deus com eles e como abrirá aos gentios a porta da fé. Então esse é um testemunho muito importante que Paulo está dando para a igreja, porque, primeiro, tudo o que aconteceu nessa viagem missionária foi providência de Deus. Então veja que aqui Paulo não destaca Cristo, né? Olha, o Cristo foi Jesus que fez. Não, ele diz que foi o próprio Deus que fez todas essas coisas. Então provavelmente ele vai pontuar as perseguições, vai pontuar esse apedrejamento, vai pontuar o milagre aqui, vai pontuar a liderança, vai pontuar as cidades que deu para implantar uma igreja, cidades que não deu para implantar uma igreja. Então o testemunho dele é vasto aqui, o testemunho é de 2 anos, que ele vai relatar aqui em provavelmente 1 ano. Então a lição aqui do versículo 27 é que Paulo, ele atribui tudo o que aconteceu por providência de Deus. Ou seja, a mão de Deus estava sobre o apóstolo Paulo, e assim também, hoje no nosso ministério, nós precisamos ter essa mesma compreensão, de que Deus, ele está com a sua mão sobre o nosso ministério, e tudo aquilo que nós vamos fazer, é porque Deus está permitindo que seja feito. E também, Paulo vai dizer que a porta, né, da fé, ou seja, os gentios começaram a confiar na mensagem do Evangelho e em Cristo Jesus. E finalizando, permaneceram não pouco tempo com os discípulos na cidade de Antioquia, e depois vai começar, no capítulo 15, a segunda viagem missionária. Então, meus irmãos, as lições são muito claras nesse texto para as nossas vidas, e nós precisamos entender, porque são princípios aqui imutáveis, como o ensino da palavra de Deus, o discipulado lado a lado para o fortalecimento da fé. Principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos usar os meios de comunicação para fortalecer os nossos irmãos, aproveitar esse tempo para nos dedicarmos à leitura da palavra de Deus e também orarmos e olharmos também para a igreja e identificarmos líderes que sejam capazes de estar na frente do trabalho. Amém? Então, nós concluímos aqui a primeira viagem missionária, e que o Senhor nos abençoe grandemente nesta noite. Eu quero encerrar minha fala hoje me dirigindo às mães, porque hoje é um dia muito especial, alusivo ao Dia das Mães, e eu quero aqui externar o meu carinho, o meu abraço a todas as mamães da primeira igreja batista em Novo Repartimento. Prometo que este ano eu vou dar um abraço em cada mamãe desta igreja no decorrer deste ano. Hoje eu não posso, estou impedido,
mas no decorrer do ano a gente vai externar o nosso abraço e também após o nosso retorno nós vamos fazer uma grande festa alusiva a este dia para comemorarmos com muito carinho e com muita gratidão a Deus. Você que tem a sua mamãe, abrace, beije, faça declarações a ela. O dia será muito pouco para nós fazermos isso. Você que não tem mais a sua mamãe, que você ore a Deus agradecendo pelo tempo que o Senhor lhe concedeu, a sua mãe, e que o Senhor venha abençoar a sua vida, abençoar a sua família e abençoar também a sua saúde. Esse é o nosso abraço, o abraço do pastor da Primeira Igreja Batista aqui em Novo Repartimento. Louvado seja o nome do Senhor. Tenha uma boa noite, que Deus vos abençoe. Amém.